Bem-vindos ao treinamento de QGIS básico oferecido pela Treinar Minas. Esse curso de QGIS básico ele tem a carga horária de 40 horas, sendo 20 horas síncronas e 20 horas assíncronas, ou seja, 20 horas gravadas e 20 horas com o instrutor, no caso eu, demonstrando algumas análises, algumas ferramentas de geoprocessamento de maneira concomitante pela internet com vocês. Esse curso ele é oferecido pela Treinar Minas, é uma líder nessa parte do mercado de treinamentos, com mais de 100 mil profissionais capacitados. Oferece cursos presenciais online com instrutores ao vivo, há 28 anos capacitando profissionais, uma experiência grande de mercado, e oferece um mix de cursos nas ferramentas das áreas de tecnologia, de arquitetura, engenharia, gestão e gerenciamento de projetos, SAP e desenvolvimento profissional. E alguns grandes clientes, líderes de mercado também, como a CEMIG, Coca-Cola, Localiza, Magnesita, MRV, Cicobi, Nemédios e Minas, já tiveram uma felicidade de ter alguns treinamentos conosco. Aqui é o link treinarminas.com.br, e para quem se interessar, tiver dúvidas, tem o WhatsApp e tem também as redes sociais da Treinar Minas. Falando um pouquinho de mim, meu nome é André Lopes Vilaça Santos, eu sou geógrafo de formação, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, tenho uma especialização em geoprocessamento pela Faculdade Única, sou mestre em geografia, com ênfase no tratamento da informação espacial pela PUC Minas. Esse tratamento da informação espacial mexe bastante com o geoprocessamento, trabalho bastante com essa informação espacial, e há mais de 10 anos eu trabalho com geoprocessamento, fazendo análises, mapas, das mais diferentes formas. O que você vai aprender nesse curso? Manipular dados espaciais, realizar uma série de análises espaciais, confeccionar mapas, criar projetos em software de geoprocessamento, produzir e editar dados especiais. O objetivo do curso é capacitar os integrantes deste curso para trabalhar com dados geográficos no software QGIS, que é o software que a gente vai trabalhar nesse treinamento. Os pré-requisitos, ter conhecimento básico em geografia e informática, que eu falo básico é o básico mesmo. A gente vai ver do início do geoprocessamento, algumas questões bem pontuais da geografia, isso aí nos primeiros módulos, e conhecimento bem tranquilo em informática também, de manipular tabelas, manipular imagens, coisa bem tranquila. E lembrando que hoje em dia não só profissionais da geografia estão espacializando seus dados, estão trabalhando com dados espaciais. Uma série de outros profissionais de outras áreas também trabalham com essa espacialização de dados, Então, o geoprocessamento está se mostrando uma ferramenta muito útil no mercado de trabalho como um todo, para quem deseja ter uma nova visão dos dados, um novo entendimento, sair um pouco das planilhas, dos gráficos, e entender também os dados vistos de cima, vistos do alto. Além de ter o software instalado no computador, que é um pré-requisito básico para a gente fazer o treinamento. O treinamento está dividido em 8 módulos. Os 2 primeiros módulos são módulos mais teóricos, que a gente não vai abrir nem manipular o QGIS, então a gente vai fazer um embasamento teórico para a gente ter essa parte teórica encorpada, quando a gente for começar na parte de colocar a mão na massa, na parte prática, essa parte teórica está bem consolidada. Então, no módulo 1, a gente vai ver uma introdução a geoprocessamento SIG, que é essa aula que a gente está gravando agora. O módulo 2 vai tratar sobre o sistema de coordenadas geográficas. O módulo 3, edição vetorial básica. O módulo 4, as ferramentas básicas de geoprocessamento. O módulo 5 vai trabalhar a análise espacial básica. O módulo 6, a representação temática dos dados. O módulo 7, a gente vai ver como é que se confecciona e como se edita os mapas. E o módulo 8, é um módulo de processamento digital de imagem básico. Então, dentro de cada módulo aí tem um submódulo, as subcategorias que serão tratadas em cada módulo desse.
o custo na empresa, né, o geoprocessamento nas empresas, né, então atualmente o geoprocessamento vem sendo utilizado em larga escala nas mais diferentes áreas do setor produtivo, uma vez que a inteligência espacial está se mostrando eficaz em responder com acurácia e agilidade os mais diferentes desafios propostos pelo mercado de trabalho. E o que esperam de você, né, é a capacidade de entender, produzir, manipular e realizar as análises espaciais mais apropriadas a cada situação. Então aqui a gente vai entender, né, várias técnicas, vai aprender várias técnicas, né, então a gente teria que saber colocar essas técnicas em prática, né, qual a melhor técnica para resolver aquele determinado problema, aquela determinada situação que se apareceu. Como se apresentar, analista básico em geoprocessamento é profissional capaz de identificar, entender e buscar soluções geoespaciais para os desafios cotidianos de uma instituição. Os resultados que você terá nessa qualificação, né, profissional capacitado ao final do curso, terá a capacidade de ser autônomo na utilização do software de geoprocessamento, né, no caso do QGIS, trabalhar com os mais diversos dados espaciais, né, depois a gente vai falar mais detalhado, né, sobre dados espaciais, né, espacialização dos dados, né, que eu estou falando aqui, mas a gente vai destrinchar nos momentos mais a posteriori, e realizar uma série de análises em ambiente de geoprocessamento, além, né, de produzir mapas, né. Então, no final do curso, aí, vocês serão autônomos, né, nessas áreas. Então vamos lá, gente, iniciando, né, agora a parte do treinamento, né, a parte teórica. A gente vai falar um pouco da introdução ao geoprocessamento. Muita gente, né, não sabe, né, ou ainda não tinha assim, entendimento que o geoprocessamento ele não foi criado, né, por um geógrafo ou por um cartógrafo, né, uma pessoa que trabalha, né, diretamente com o mapa ou com computador em si, né, com softwares. O geoprocessamento ele nasceu, né, de uma necessidade, né. Esse médico, John Snow, né, um médico inglês, na segunda metade do século XIX, ele estava com um grande problema, né, não só ele, né, mas a Inglaterra toda, né, principalmente a cidade de Londres, que estava com uma severa epidemia de cólera. Naquela época eles não sabiam qual era o vetor da doença, e ele começou a pesquisar, né, sair um pouco da zona de conforto dele, né, de ficar sentado só atendendo os pacientes, né, e tentou, né, buscar, né, com essa sede do saber aí, né, buscou formular uma série de hipóteses, né, para ver se ele conseguiria dar um passo a mais, né, entender por onde vinha, né, onde as pessoas estavam se contaminando com a cólera, né. E ele começou a realizar uma série de hipóteses, né, e dentre uma das hipóteses dele, ele pegou alguns mapas, né, e começou a trabalhar, né, com esses mapas para ver se ele conseguiria, né, retirar alguma conclusão, né, vendo o problema de uma outra perspectiva, né, a perspectiva do alto. Então, o que o John Snow fez? Ele pegou a planta baixa, né, do bairro de Soho, que era onde que havia, né, a maior parte da população, né, de Londres infectada com cólera. Aí o que ele fez? Com o mapa do bairro em mãos, ele começou a desenhar no mapa o endereço das pessoas contaminadas, né, com cólera. Depois do desenho, ele viu que o mapa ficou dessa forma, né, ou seja, cada pontinho desse vermelho aí é uma pessoa contaminada com o vírus da cólera, né? Aí, assim, ele ainda não tinha, né, uma hipótese bem formulada, né, pegando só essas duas informações. Aí, o que ele fez? Ele pegou também e desenhou os poços aonde a água era retirada, né? Lembrando que a gente está falando aqui da Inglaterra do século XVIII, né? Então a gente não tinha sistema, né, de água encanada em casa. Então as pessoas elas tinham que ir nesses poços artesianos e tirar a água, né, para beber, para cozinhar, né, enfim, a água do seu dia a dia era tirada desses poços. Quando ele colocou a informação dos poços, né, quando ele desenhou os poços artesianos, ele viu que existia uma concentração de casos infectados, né, nesse poço da Broad Street aí. E ele começou a analisar direitinho e falar, deve ter alguma associação, né, entre
a localização desse poço e a quantidade de doente, né? Aí o que ele propôs, né, junto à prefeitura, né, os órgãos competentes? A interdição do poço, né? Então o poço ele foi interditado, né, e se a hipótese de John Snow estivesse realmente certa, haveria a queda de contaminação, né, de cólera, principalmente nessa região do Sorro, né, onde que ele pediu para o poço ser interditado. E foi o que ele pediu foi atendido, né, o poço realmente foi interditado, e ele viu também, né, vendo os números pós-interdição do poço, que a taxa de contaminação de cólera, né, nessa região havia caído, né. Então ele conseguiu mostrar que a hipótese dele estava certa, né, e que o grande vetor de contaminação do cólera era a água contaminada. Né. Hoje em dia a gente sabe, né, que o cólera ela se dissemina, né, através de água contaminada de fezes, né, humanas, principalmente. Então essa hipótese levantada pelo John Snow, né, estava correta, e nisso, né, sem querer, né, ele resolveu um grande problema à época, né, que era a epidemia de cólera. Não resolveu como um todo, né, que a população ainda continuou doente, né, mas ele já viu, né, de onde que estava saindo, né, qual era o vetor da doença, né, para tentar combater essa contaminação. E ele também começou a desenvolver o que a gente chama de análise espacial ou inteligência espacial. Então, inserindo camadas de informação, né, coloquem isso na cabeça de vocês, a gente vai trabalhar muito com esse termo camadas, tá? Ele conseguiu explicar, né, que realmente era o poço artesiano que estava levando a contaminação. Por quê? Ele colocou a primeira camada, que é a camada, né, do bairro, né, com o desenho das ruas, né, e das quadras. Depois ele colocou a camada, que é a camada dos doentes, né, os pontos vermelhos, onde as pessoas estavam doentes, né, de acordo com o endereço. E a terceira camada de informação, que é a camada dos poços. Então, assim, juntando essas três camadas, ele conseguiu comprovar a hipótese dele. Com uma camada ou com duas, não teria, né, muito sucesso. A partir do momento que coloca a terceira, né, e junta as três camadas, né, cada uma dando a informação necessária, ele consegue, né, demonstrar que a hipótese dele estava verdadeira. Né, e isso é um dos pilares do geoprocessamento, né, é trabalhar com a sobreposição de camadas de informação. Tá certo que o geoprocessamento, né, desde o John Snow até hoje em dia, ele já evoluiu bastante, principalmente com ferramentas, né, e com tipos de análise diferenciadas, né. Então, assim, a gente hoje em dia consegue não só sobrepor camadas, mas a gente consegue fazer uma série de análises em cima, né, uma série de preparações nessa base para informações cada vez mais apuradas, né. Então a gente consegue trabalhar, né, com algoritmos, né, com ferramentas que o software eles nos dá, né. E essa premissa básica do geoprocessamento, né, de trabalhar com camadas, né, partiu desde John Snow e está até agora, né. Então a gente avançou muito nessa parte da tecnologia, das técnicas do geoprocessamento, né, mas a premissa básica, né, ou trabalhar com as camadas de informação, quanto mais camadas de informação eu tenho, mais rica fica a minha análise, né, mais conclusões eu consigo tirar, né, partiu desse princípio aí, né, desse médico inglês John Snow. Então, o geoprocessamento, gente, com o avançar da tecnologia, né, ele foi criando, né, banco de dados geográfico, né, e os dados georreferenciados. O que é isso? Antes do geoprocessamento, antes de existir o banco de dados geográfico, o que existia? Era um banco de dados relacional, né? Para quem não conhece banco de dados, né, imagine aí, a grosso modo, uma planilha de Excel, né, que a gente tem linhas e colunas para colocar as informações, né, e os bancos de dados, né, o banco de dados hoje em dia relacional continua assim. Então você coloca a linha, né, vamos supor o nome da pessoa, na coluna você coloca idade, endereço, gênero, enfim, você pode colocar uma série de informações. Isso no banco de dados relacional, né? Então na linha você vai ter o nome da pessoa e nas colunas você vai ter todas as informações, né, que a coluna te pede. Só que no banco de dados geográfico, além de eu ter todas as informações, eu posso, né, na última coluna, colocar nessa pessoa uma informação de latitude e longitude.
E esse banco de dados geográfico, o que ele faz? Ele lê essa latitude e longitude e ele encontra espacialmente essa pessoa para mim. Né? Então, ele mostra, a partir desse par de coordenadas geográficas, ele mostra para mim o ponto que essa pessoa ou mora, ou trabalha, né? Enfim, o ponto que eu determinei para o par de coordenadas. Né? Então, o banco de dados geográfico ele foi um grande avanço, né, para o geoprocessamento, né, que a gente consegue guardar uma série de dados espaciais e fazer uma série de análises espaciais, né, e junto com esse banco de dados a gente tem os dados georreferenciados, né, ou seja, são dados que eles são colocados dentro do globo, né, ou seja, eles têm uma posição geográfica. Né. Eu costumo falar, sempre que a gente precisa, né, explicar o onde, sempre que o onde faz sentido para a gente, onde eu vou construir um hospital, onde eu vou construir uma escola, onde está ocorrendo uma queimada, onde é a área verde desse município, sempre que o onde for interessante para mim, é interessante eu trabalhar com o dado georreferenciado, né? Ou seja, eu mostrar para a pessoa, né, que está usufruindo desse dado, onde eu quero colocar. Né? Ao invés de você colocar rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal, você pode simplesmente mostrar para ele a área ou o ponto e ele consegue ver dentro do software, né? Consegue, com a escala de zoom, né, fazer uma análise visual, né, a grosso ou a modo mais fino. Né? Então, é muito mais prático, é muito mais usual, é muito mais visível, né, você trabalhar com um banco de dados geográfico do que você só colocar numa linha um endereço da pessoa, né, que para quem está lendo, né, não vai passar muita coisa, a não ser que ele conheça o endereço, né, ele tenta formar um mapa mental assim, mas isso aí em casos excepcionais, né, a grande maioria dos dados, né, você só lê a informação do endereço e não consegue fazer nenhuma análise, né, nenhum critério em cima do que você está lendo. Né? Com o banco de dados espacial, né, com os dados diferenciados, a gente consegue. Então, né, com o avanço da história, foram criados os SIGs, né, o Sistema de Informação Geográfica, ou em inglês, né, GIS, Geographic Information System. Esse SIG, ele é um conjunto de ferramentas, né, que eu coloquei as principais aí, né, são softwares onde a gente faz as análises, né, produz os mapas, né, no caso o QGIS é um software, a gente vai ver também existem outros softwares de processamento. O hardware, né, a máquina, o computador, que faz o software gerar, não adianta eu ter o software e ter a máquina, ou vice-versa, eu ter a máquina e ter o software. Né? Para o geoprocessamento eu vou precisar dos dois. Né? No sistema de informação geográfica, os dois eles têm que andar a par e passo para que a gente consiga ter os resultados que a gente precisa. Né? E assim, a gente precisa ter software e hardware que se conversem. Não adianta ter um software muito bom com um hardware muito ruim, né? Porque o hardware não vai conseguir tirar proveito de tudo que o software tem, né? E não adianta ter também um hardware muito bom e um software muito ruim, né? Porque eu vou ter um software limitado, né, num hardware muito bom. Então é interessante que os dois eles caminham, né, lado a lado, para que nem haja necessidade de gastar muito dinheiro, né, e que a gente consiga também, dentro da realidade, trabalhar com o melhor software, né, com o hardware que a gente tem nas mãos. Além disso, a gente tem os dados espaciais, né, que são os dados que eu acabei de falar, né, que são os dados gerados em sistema de informação geográfica, né, em geoprocessamento, e esses dados espaciais, eles estão, logicamente, georreferenciados, ou seja, ele tem uma posição dentro do planeta. Né, então, eu consigo abrir, né, um dado geoespacial, um dado espacial, e ver aonde ele está localizado, né, seja qual parte do planeta for, né, o que a gente chama de dado georreferenciado. E também, né, por último e não menos importante, a figura de um analista, a pessoa que vai fazer tudo acontecer, né, que vai manipular, né, no software, que vai fazer as análises nos dados, que vai produzir um mapa, né, enfim. Então, todos esses elementos, eles têm que andar, né, de mãos dadas aí, né, para que o sistema de informações geográficas aí, ele flua da melhor maneira possível. E para a gente trabalhar, né, num sistema de informações geográficas, né, a gente precisa de uma fonte de dados. Né, não adianta eu abrir, né,
mais para frente a gente vai abrir a tela do QGIS aí, né, para ver, né, como é que ele funciona, o que a gente precisa de fazer. Mas a gente vai ver que quando abrir a tela do QGIS vai estar uma tela em branco. Né? Em uma tela em branco eu não consigo criar nenhuma camada de informação, eu não consigo, né, fazer qualquer tipo de análise. Então eu preciso alimentar, né, primeiramente esse software de algumas camadas, né, para eu ter uma fonte de embasamento para eu poder, a posteriori, começar a desenhar ou a fazer as minhas análises espaciais. De onde que vem essas fontes de dados? Ela pode vir da cartografia de mapas, né? Então eu pego um mapa, eu georreferencio, ou seja, eu coloco esse mapa no espaço, né? Eu faço com que esse mapa ele ganhe essa parte de dados espacial, né? Ou seja, eu espacializo esse mapa físico, né? Digitalizo e espacializo, e depois, né, de georreferenciado, depois eu colocá-lo, né, aonde ele deve ficar no globo, eu consigo desenhar, né, o que tem nesse mapa para já virar, né, uma camada de informação e dali eu começar, né, a produzir novos dados, fazer novas análises. Essa fonte de informação também pode vir por sensoriamento remoto. Para quem, né, não conhece essa terminologia de sensoriamento remoto, a grossíssimo modo, gente, sensoriamento remoto nada mais é do que material que vem, né, para a gente trabalhar no SIG, né, nos softwares, de forma remota, ou seja, sem campo. Tá? Então, a gente coloca um sensor remoto, né, e ele principalmente trabalha com a aquisição de imagens, seja imagem de satélite ou foto aérea. Né? Então, assim, para eu ter esse insumo da imagem de satélite, eu coloco um sensor num satélite, ele vai fazendo a varredura, né, vai capturando a imagem de satélite, e depois de ser tratada, né, tudo, a gente trabalha com ela em ambiente SIG. E a foto aérea é a mesma coisa, né, eu coloco uma câmera numa aeronave, num drone, faço um voo, né, e eu vou tirando as fotos, né, e depois eu levo para o ambiente de geoprocessamento, ambiente SIG, né, para, né, ter esse insumo visual e trabalhar com essas áreas. Né. Então, sensoriamento remoto, né, a grosso modo é isso. Né, é o que a gente faz, né, e traz para o software SIG, sem a necessidade de um trabalho de campo, sem necessidade de colher coordenadas, né, de fazer algum tipo de reconhecimento de campo. Né. Então, é um sensor colocado, seja lá em qual anteparo for, né, traz a informação e a gente trabalha com ela. E por último, o GPS. Né, então, a pessoa vai ao campo, né, colhe as coordenadas geográficas, né, traz para o software, e no software ele consegue manipular toda essa informação que foi trazida de campo. Ele foi ao campo, encontrou uma nascente, encontrou um local, né, despejo de entulho, ou, enfim, encontrou um acidente de trânsito, ele colhe, né, o par de lat-long, né, de latitude e longitude, e depois ele leva essa informação para o software e lá ele consegue tratar. Né, e depois ele consegue ver aonde estão as nascentes, né, a localização dessas nascentes, ou dos acidentes de trânsito, ou dos locais, né, onde as pessoas jogam entulho, enfim. Ele consegue ter esse insumo para trabalhar, né, quando ele sentar, né, sair do campo e começar a analisar os dados, né, em ambiente de geoprocessamento. Então, gente, o geoprocessamento ele trabalha, né, com 3 feições principais. Ele trabalha com a linha, ele trabalha com o ponto e ele trabalha com o polígono. E aqui eu vou pedir a atenção de vocês, né, para a gente entender muito bem, né, essas 3 feições, porque quando a gente vai criar uma camada, né, na hora da criação, o software te pede, fala assim, você está criando uma camada de linha, de ponta, de polígono. Se a gente escolhe a linha, por exemplo, né, essa camada será de linha. Aí depois, né, comecei a desenhar as camadas, falei, nossa, seria melhor fazer uma camada de polígono, de ponto. Eu vou ter um retrabalho de refazer recriar essa camada. O software ele consegue fazer algumas conversões, mas algumas outras ele não consegue. Né? Então, é muito bom a gente já sair com isso aqui bem alinhado, né? Bem destrinchado, né?
para que a gente tome a melhor decisão possível, né, e evite de retrabalho, né, evite toda essa parte de, não, né, comecei mal, né, vou ter que começar de novo, vou ver se eu consigo, né, do jeito que eu fiz aqui, transformar, né, essa feição em outra, né. Então, a gente entendendo bem essa parte aqui, a gente acaba tomando a melhor decisão já no início da construção da camada e a gente, né, não ter problemas, né, a posteriori, né, com o andar dos trabalhos. Então, o que é a feição de linha? Uma feição de linha ela é ideal para representar elementos de aspecto linear em pequenas e médias escalas. Então, aqui, eu peguei essa imagem de satélite e a gente está vendo que no meio dessa imagem de satélite está passando uma rodovia, né? Então, assim, é um elemento que a linha é bastante interessante para a gente poder representar, né? Porque é um polígono, vai ficar muito complicado de eu fechar esse polígono, né, por conta da escala de zoom, e o ponto também não justifica, né, uma estrada, né, com esse comprimento, colocar um ponto, né, para demonstrar essa estrada. Então, a melhor, né, feição para eu poder trabalhar nesse caso aqui seria uma linha. Ou então, se eu pego, né, uma outra imagem de satélite, eu vejo esse rio, né, é outra feição que eu posso também trabalhar como linha, né, pelos mesmos motivos aí do que eu expliquei por conta da estrada. Então, quais são os principais produtos das feições lineares? Ela me possibilita criar rotas e fluxos. Então, quando a gente abre o nosso aplicativo de GPS e fala assim, eu quero sair do ponto A para o ponto B, ele traça uma rota para mim. Como é que ele traça essa rota? Ele traça essa rota porque todas as ruas da cidade elas já foram desenhadas. Aí o software, o que ele faz? Ele calcula a menor distância ou a distância mais rápida para você sair desse ponto e chegar nesse, né? Agora, se eu não tivesse esse desenho nas ruas, né, dos logradouros, não teria como, né, o software calcular para mim, porque ele ia fazer uma reta, mas uma reta não justifica, né, que eu vou ter que seguir o sentido das ruas, se eu tiver de carro, logicamente, né? Então, a partir, né, dessa malha viária, né, dessas conexões de rua, né, das esquinas, que o software ele consegue calcular as rotas. E ele consegue calcular fluxo também, né? Então, vou imaginar uma bacia hidrográfica, e nela a gente tem vários rios, né? Esses rios eles estão drenando, né? E eu quero entender, né, do alto, né, do geoprocessamento, qual que é o fluxo, né? Para onde que esses rios eles estão drenando, né? Qual que é a direção desses rios. Então, ele consegue também pegar o ponto mais alto, né, e o ponto mais baixo e mostrar, né, que o fluxo de drenagem está partindo desse ponto a esse. Então a gente consegue ver direitinho para onde que está correndo a água nessa bacia hidrográfica, né? Além disso, eu tenho a possibilidade de calcular o perímetro ou a distância. A distância, no caso, né, então eu tenho uma feição linear, a distância dos dois pontos. Ou então um perímetro, se eu tiver uma feição fechada. Que eu coloquei até uma imagem aqui para ilustrar melhor. Então, eu coloquei essa imagem de propósito aqui, porque aqui a gente consegue identificar as 4 linhas desenhadas, né, uma em verde, uma em azul, outra em vermelho, outra em preto, né, cada ela tem a sua distância, né, de um ponto a outro, né, do início até o final dela, e somando essas 4, eu tenho o perímetro, né, no caso aí é a área. Vamos supor que aqui eu tenho um lote, né, e eu queira cercar, né, para fazer a cerca eu teria que entender qual que é o perímetro, ou seja, eu teria que somar todas essas distâncias aí para eu comprar o material necessário para poder cercar esse lote. Agora aqui, gente, eu vou pedir muita atenção de vocês, porque não é porque eu fechei essa linha aqui que eu tenho uma informação de polígono, que a gente vai ver mais para frente. A diferença, né, da linha e do polígono é o seguinte: o polígono, eu tenho a informação, né, eu consigo tirar também as informações do interior, né, dessas linhas, ou seja, dessa parte interna, coisa que na linha eu não consigo fazer, né? Então, na linha eu consigo, né, ter essa ideia de distância entre os dois pontos, né, da linha, do ponto final e do ponto inicial. Agora, se eu precisar da área, né, vamos voltar à suposição que isso aqui é um lote. Eu quero saber quantos metros quadrados tem esse lote. Se eu tiver desenhado
esse lote com feição de linha, eu não consigo ter essa informação, o software não consegue calcular para mim, né? Porque o software, para ele, o software está entendendo que a sua feição de linha, você está querendo saber só essa parte desenhada, né? No caso, essa parte da linha. Então, é uma coisa que a gente, né, tem que tomar muito cuidado, né? Então, se eu estiver precisando de alguma informação, né, no interior de 4 linhas fechadas, eu não vou partir para utilizar a linha como a minha feição principal. Eu vou fazer isso como um polígono, né, e no polígono eu consigo retirar essas informações, tá? Então, a feição linear, né, é bem aquele caso que eu havia, né, falado para vocês. Ou a gente faz, né, ruas, rios, ferrovias, né, feições, né, que tem uma rede, né, que se comunicam, né, esgoto, enfim, água tratada, mas a gente tem algumas limitações para trabalhar com a linha, né, e no que a gente precisa dela, né, para entender o fluxo, para entender também a distância, né, dos pontos, né, a distância que a linha tem, né, o comprimento dela, a linha responde, né, positivamente com o que a gente pede. Depois, a feição de ponto. A feição de ponto é ideal para representar elementos de aspecto pontual nas mais diversas escalas. Exemplos das feições pontuais são semáforos, os pontos de criminalidade, pontos de nascente e os postes de iluminação pública, né? Então, não justifica eu criar nenhuma linha com semáforo, nenhuma área com semáforo, né? Então, são elementos pontuais, né? Isso aí, né? Eu falei semáforo, mas a gente pode generalizar para esses outros exemplos que eu coloquei, né? E existem outros vários também, né? A gente não vai ficar fechado só nesses 4. E o que eu consigo ter de resultado, né, das feições pontuais? Eu consigo identificar a coordenada geográfica dele, o software consegue, né, calcular para mim em questões de segundos, né? Então, se eu tenho os semáforos, né, de um município e eu queira fazer uma lista deles com coordenada geográfica, né, para a pessoa, sei lá, para frente aí fazer manutenção, né, precisar dessa informação em coordenadas, a gente consegue. Ou a gente também consegue criar mapas de calor, né? Para quem não conhece ainda o mapa de calor, eu fiz um aqui rapidinho, só para vocês entenderem rapidamente. O mapa de calor, gente, ele calcula, né, a densidade de pontos, né, pela proximidade dele, então calcula a densidade e a proximidade. Quantos mais pontos eu estiver próximos uns aos outros, ele vai formar essas zonas quentes que a gente está vendo aí, né, de cor laranja avermelhado, né? E se os pontos eles estiverem distantes, né, as cores vão ficando mais frias, né? No caso aí a gente está vendo esses tons mais esverdeados, né, puxando aí para um azul claro, né? Então, vamos supor, eu dei um exemplo de ponto de criminalidade. Se a gente pegar, né, os dados, vamos supor, de assalto em um município, né, então a gente consegue pontuar onde cada assalto aconteceu, né, e a gente consegue também criar esse mapa de calor. Então, com o resultado desse mapa, o que a gente consegue identificar? As zonas quentes, onde estão acontecendo os assaltos, né, nesse município, e a gente consegue buscar, né, alguma alternativa, né, ou criar uma base da polícia, né, colocar mais viaturas, né, à disposição naquela região, ou colocar uma câmera de monitoramento, enfim. Teriam algumas alternativas para ser tomadas, sabendo que ali é uma área que acontece, né, muito furto. A polícia, né, utilizando dessa inteligência espacial, ela consegue propor algumas medidas, né, para tentar mitigar essa situação que esteja ocorrendo, né, nesse local. E por último, não menos importante, né, para falar a verdade, é uma das mais importantes, a feição de polígono. A feição de polígono, gente, eu estou falando a mais importante porque a gente consegue tirar dela uma série de informações, né, além, né, do que a linha e o ponto dá para a gente, né? Então, sempre que a gente puder trabalhar com uma feição de polígono, a gente deve, né, isso aí, né, estou colocando uma visão pessoal, mas é o ideal, né, a gente fazer isso aí. Por quê? Porque a gente consegue tirar, né, fazer uma série de análises espaciais
E se por acaso a gente precisar, né, fazer com que esse polígono se transforme em linha ou se transforme em ponto, o software consegue fazer isso para a gente. Agora, do contrário, para formar polígono, do ponto é praticamente impossível, né? Da linha até tem como, né? Mas depende como essas linhas elas estão desenhadas, né? Se elas estão fechadas certinhas, porque senão o software não consegue fazer automaticamente a transformação da linha para o polígono. Então, a feição de polígono é ideal para representar elementos de aspecto de polígono regular e irregular nas mais diferentes escalas. E o polígono, gente, ele pode ser utilizado, né, para desenhar lotes, quadras, áreas verdes, represas, o espelho d'água, né, e entre outras feições. E no polígono, né, por isso que eu estou falando da riqueza que o polígono tem, a gente tem a possibilidade, né, de obter a área e o perímetro, né, então, enquanto que na linha a gente só consegue ter o perímetro, no polígono a gente consegue também ter a informação da área, né, então, além do somatório, né, de todas as linhas, da distância de cada linha, eu consigo também, né, pegar a área interna desse polígono. Eu consigo realizar inúmeras análises espaciais, né, então vamos imaginar que eu tenho um polígono, eu tenho vários pontos dentro dele, né, e eu preciso selecionar todos esses pontos, né, para saber quantos, vamos imaginar aqui, quantos semáforos eu tenho num bairro X, né, então eu tenho o polígono no bairro e eu tenho os pontos de semáforos. Então eu seleciono, faço uma seleção espacial, e em questão de segundos eu consigo fazer esse filtro, né, eu consigo ter esse resultado, né, em coisas que se eu tivesse uma linha eu não conseguiria fazer isso de um modo tão prático e rápido. E né, eu tenho a possibilidade de determinar o centroide, né, então se por acaso, né, eu tenho uma feição de polígono, vamos supor que eu desenhei a copa de uma árvore, mas eu quero o ponto dessa árvore para fazer um mapa de calor, para ver onde o município tem mais área verde do que a área não verde, né, área urbanizada, colocando a grosso modo, eu posso pedir para colocar um centroide, né, ou seja, um ponto no centro de cada polígono, que representa, né, uma árvore, ao invés da copa eu vou ter um ponto só, e depois disso aí eu consigo criar, né, um mapa de calor, né, ou outro tipo de mapa, para poder demonstrar qual que é a posição, né, das áreas verdes, né, das áreas mais arborizadas do município em relação às outras, né. Então, o polígono ele é uma feição que a gente consegue ter uma riqueza maior, né, de análise, de poder trabalhar, né, de poder selecionar, de poder filtrar, né, enfim, a gente tem uma gama muito maior, né, de possibilidade trabalhando com polígono do que com as demais feições. Tá? Então, é só essa dica que eu queria passar para vocês. Né? Eu quero desenhar uma escola. Eu posso muito bem colocar um ponto sobre uma escola, mas é muito mais rico eu pegar a área e desenhar uma escola, né, porque se eu precisar de fazer algumas análises espaciais com a área da escola, né, eu posso, e com o ponto não. Tá? E agora eu vou falar um pouco, né, dos principais softwares de SIG, né, que a gente tem no mercado hoje em dia. Existem outros, tá, gente? Mas eu vou falar de alguns. Né? Primeiro eu vou falar do ArcGIS. Ele é um software americano desenvolvido pela Esri, uma gigante, né, no geoprocessamento. O ArcGIS ele tem vários aspectos positivos. Né? Ele é um software estável, líder de mercado. Então, assim, as principais ferramentas, né, de análise, de trabalhar com dado espacial, né, elas são desenvolvidas primeiro no ArcGIS, né, porque a Esri tem um time imenso aí de desenvolvedores, né, e pelo fato de ser um software pago, né, a empresa começa a cobrar também novidades, né, desses desenvolvedores que vão correndo atrás de soluções, né, estudam, né, buscam diferentes formas aí para entregar, né, produtos, né, diferenciados, né, até para fazer com que o pessoal continue comprando a licença do ArcGIS. Né. E além, né, de ter essa variedade de ferramentas para análises espaciais, ele trabalha com diferentes extensões de dados. Né. Então, se eu quiser colocar uma camada shapefile, né, que a gente vai ver com mais calma essas camadas para frente, ele trabalha. Se eu quiser colocar uma informação de planilha, né, com algumas informações de latitude e longitude, ele trabalha.
Se eu quiser colocar uma imagem, um mapa JPEG ou PNG, ele trabalha com esse tipo de extensão. Se eu colocar uma extensão DWG de CAD, eu consigo abrir no ArcGIS, ou seja, né, se eu quiser colocar uma extensão de KML, né, do Google Earth, ele consegue também. Então, ele é um software que trabalha com diferentes extensões, né, de arquivos, né, qualquer tipo de arquivo, né, georreferenciado ou não, a gente tem a possibilidade de trabalhar com ele no software ArcGIS. E alguns aspectos negativos, né, primeiramente o valor da licença, né, a Esri, ela tem uma única empresa licenciada aqui no Brasil para vender esse software, que eu não me engano chama-se Imagem, e assim, como ela é líder do mercado, né, e nenhuma empresa, né, tem um software tão potente, né, tô falando um software pago, como o ArcGIS, ele é mais ou menos como o Windows, né, então ele meio que comanda o mercado, né, de software de geoprocessamento. É uma licença não muito barata, atrelada ao dólar, né, o dólar está caro também, né, então isso aí impacta negativamente aqui no Brasil, né, principalmente, que a gente vai ter que fazer essa conversão. Então é um aspecto negativo nesse valor da licença. Mesmo você comprando essa licença, né, do ArcGIS, o ArcGIS ele é como se fosse um carro. Existe um carro popular, existe um carro top de linha. Né? Então o carro popular, né, vamos colocar aí sem direção hidráulica, sem banco de couro, câmbio manual, enfim. Né? E eu tenho um carro top de linha aqui com banco de couro, com direção hidráulica, com teto solar, com farol de milha, tudo. Logicamente, né, então, se eu pego o software mais barato, né, que a maioria das pessoas acaba comprando, né, pelo caso do valor, né, compra o software, né, e para fazer as análises, né, que ela precisa fazer. Só que, para fazer alguns tipos de análise, como análise com dados em terceira dimensão, ou para fazer algumas análises com dados de rede, o ArcGIS ele vai te exigir, né, algumas extensões se você não tiver comprado, né, o software, né, o Plus, né, o carro completo do ArcGIS, vamos fazer essa associação. Então, o que vai acontecer? Mesmo você tendo comprado o software, se você não tiver adquirido essas licenças, né, para poder fazer nessas extensões, você não consegue. Se você pegar, né, uma rede, né, e tentar fazer alguma análise de rede, ou pegar algum dado 3D e tentar fazer algum tipo de manipulação nesse dado, algum tipo de análise nesse dado, você não vai conseguir. Tá? Além da descontinuidade. Você compra o software, né, depois de 5, 10 anos, ele fica descontinuado. Né? Ele continua rodando, logicamente, só que as ferramentas, né, mais novas aí, né, que está todo mundo utilizando, né, as vanguardas aí, né, essas ferramentas mais recentes, você não vai ter, né? Ela não é acoplada, né? Ou seja, não é porque você tem um software que você vai ter direito a utilizar as ferramentas mais novas desenvolvidas, né? Se você quiser, né, você vai ter que fazer a compra, né, de um software, né, com esse tipo de ferramenta, ou então adquirir essas licenças, né, essa extensão que tem essa ferramenta, né? Então, acaba que, né, tem esse aspecto negativo aí que depois de 5, 10 anos seu software está completamente descontinuado, né, e algumas ferramentas aí, né, que serão desenvolvidas daqui a 5, 10 anos, você não vai ter como trabalhar no seu ArcGIS, a não ser que você faça um novo aporte aí, né, na compra de extensão ou de uma outra licença de ArcGIS. E a gente vai falar um pouco do Google Earth, que tem, né, de aspecto positivo, ele é um software livre. Ele tem a possibilidade também de utilizar a base do Google, né, então a gente pode abrir, né, vamos supor, eu estou querendo no município pequeno identificar todas as escolas desse município. Então você pode, né, fazer uma busca no Google, né, no Google Earth lá, colocar escolas, né, município tal. Ele vai te mostrar, né, a localização, você consegue colocar o ponto em cada escola daquela, né, e depois, se você quiser, você pode, né, levar essa camada que você criou, né, no Google Earth para outros softwares de geoprocessamento, né, que trabalham, né, com essas diferentes extensões. Como o ArcGIS, né, o Google Earth também consegue abrir, né, camada shapefile,
JPEG, né, a própria camada que ele produz, né, que é KML ou KMZ, tá? Então ele consegue também trabalhar nessas diferentes extensões. Mas em aspectos negativos, né, o Google Earth ele tem ferramentas limitadíssimas, né, muito limitadas mesmo, né, de análise e geoprocessamento. Né? Então a gente não consegue fazer muita coisa com as ferramentas nativas desenvolvidas pelo Google Earth. Né? Além de tudo, ele tem ferramentas ultra mega limitadas para produção de layout. Então, no geoprocessamento a gente tem a fase de produção de dado, análise, né, e por último a produção de um mapa. Né? Então, se você pega, faz a sua, confecciona seus dados legais, se você faz uma análise legal, né, mas na hora de entregar você faz um mapa que não é muito legal, essa parte do layout, parece aí que seu serviço não foi, né, muito bem. O aspecto visual no geoprocessamento conta muito, né, em um mapa, quando não é muito interessante, não é muito bonito, né, então acaba que você perde um pouco, né, nessa qualidade do seu trabalho por conta de um layout, por conta de um mapa não muito bem produzido, né. Isso aí por conta, né, como a gente tem poucas ferramentas para trabalhar nesse layout, o que a gente consegue fazer, né, é aquilo, entregar aquilo, só que existem, né, outros softwares, né, que a gente consegue fazer um layout mais profissional, fazer um mapa melhor para poder entregar um serviço de mais qualidade, de maior qualidade. Outro aspecto negativo que quando você produz camadas, né, no Google Earth, a extensão que gera as camadas, né, KML e KMZ, ou seja, né, depois a gente precisa de converter essas camadas, né, essas extensões, para a gente poder trabalhar, né, seja no ArcGIS, no QGIS, né, enfim, no software que a gente queira trabalhar. Né. Então, ele não me dá a possibilidade, né, de já salvar, né, o que eu fiz, né, de desenho ou de marcação de ponto, salvar numa outra extensão que não seja KML ou KMZ, né, para ficar bem atrelado, né, a extensão que o Google Earth trabalha. O último momento importante, o QGIS. Né? O QGIS ele é um software livre, né, de aspectos positivos, é um software livre, que tem uma variedade de ferramentas para análises espaciais. Né? Então, só fazer um parênteses bem rápido, ela tem uma variedade muito grande comparada com o QGIS, né, e comparado com o Google Earth, desculpa, mas tem uma variedade, né, mais limitada comparada ao ArcGIS, né, logicamente porque o ArcGIS tem um time que é pago para desenvolver, e aqui não, muita gente desenvolve para o QGIS por conta de gostar, né, de fazer parte da comunidade, né, de ter familiaridade também com linhas de código, né, conseguir desenvolver algo. Né? Então, as ferramentas nativas do QGIS, né, são ferramentas de geoprocessamento boas, né, que a gente consegue ter uma boa variedade, né, de análise espacial, só que a gente não consegue fazer, né, todas as análises que, né, por exemplo, um ArcGIS consegue fazer. Mas, né, existe essa possibilidade que eu coloquei no quesito 4, de criar, né, de desenvolver ferramentas, mas para isso precisa, né, de um profissional, né, capacitado, habilitado, para que isso aí ocorra. Tá? Então, é uma ferramenta que já vem com as ferramentas nativas, né, só que para ter uma variedade maior de ferramentas, né, a gente vai ter essa dependência, né, das pessoas colaborarem com o software. E aspectos negativos, ele é um software, né, hoje em dia já melhorou bastante nessa parte da instabilidade, né, dos softwares, mas alguns algoritmos, algumas ferramentas ainda são instáveis, né, ou seja, você coloca para rodar, trava, não chega no resultado final, né, então algumas coisas que a gente precisa, né, ter ciência quando a gente está trabalhando com software livre, né, é essa possibilidade, tá? O software travar, né, e você acaba perdendo muita coisa que você fez, tem que voltar, né, começar do zero novamente. Se vai fazer uma layout, travou também, você tem que voltar, né, fazer um mapa, né, confeccionar um mapa do zero. E alguns algoritmos, algumas ferramentas de análise
também pode ser que elas deem problemas, né, elas fiquem instáveis por conta do algoritmo ainda, né, ser novo, ser pouco utilizado. A pessoa desenvolveu para o dado de uma certa forma, quando você coloca um dado de uma forma um pouco diferente, né, acaba que ele tem algum conflito interno lá, né, quando ele está sendo processado e acaba travando, acaba não te trazendo o resultado que você procura. Tá? E número 2, né, ferramenta e recursos limitados, né, eu já tinha mais ou menos explicado no aspecto positivo, é isso. Né, então, a gente tem as ferramentas nativas, são boas, né, são estáveis, são legais, só que para a gente ter um leque tão grande quanto o ArcGIS tem, que é um software pago, a gente vai ter essa necessidade aí das pessoas utilizarem, né, das ferramentas, né, ser participativo e produzir, né, começar a desenvolver, né, e começar a disponibilizar o que ela foi produzido na comunidade, né, para que essas ferramentas elas sejam baixadas por outros usuários, né, e os usuários consigam fazer, né, as suas análises com essas ferramentas desenvolvidas, né, por terceiros. Vou falar um pouquinho agora do QGIS. O QGIS ele foi, né, desenvolvido, a ideia original desses dois desenvolvedores, né, o Gary Sherman e o Marco Hugentobler. O primeiro da Alaska, o segundo de Zurique, na Suíça. Ele começou, gente, a ser desenvolvido no ano de 2002 e só foi lançado em 2009, ou seja, né, um hiato aí de 7 anos do início do desenvolvimento até o primeiro QuantumGIS, né, ele foi lançado, QuantumGIS, 1.0 foi lançado em 2009, né? Mas sempre com essa ideia de ser um software livre e colaborativo, né? E diferente do ArcGIS, ele não fica ocioso, né? Ou seja, ele não fica, né, descontinuado, né? Você sempre pode estar baixando a versão mais nova, né? A versão, né, mais recente, só que eu vou dar uma dica para vocês aqui, né? Tenham sempre uma versão estável, né, que você confia do QGIS, né, que você consegue utilizar as ferramentas do seu dia a dia, né, para desenvolver suas análises, né, para fazer o seu trabalho. Deixe esse software instalado e se por acaso você tiver espaço na sua máquina, né, e quiser pegar a versão mais nova, aí você baixa essa versão mais nova, instala essa versão mais nova e começa, né, a ver essa versão mais nova, né, se ela está rodando tudo direitinho, porque geralmente as versões mais novas eles lançam e os usuários começam a identificar, né, alguns bugs, né, falar, isso aqui não está funcionando legal, isso aqui está precisando melhorar, tal, para que os desenvolvedores, né, começam a fazer as correções, né, então é meio que trocar o pneu com o carro andando. Então eles lançam, a comunidade vai relatando alguns problemas e eles vão consertando com o passar do tempo. E assim, pode ser que alguma ferramenta que você precisa, né, utilizar com mais frequência, ela, né, tenha problema de desenvolvimento, né, então é por isso que eu falo para vocês terem uma versão, né, que vocês confiam, né, uma versão já estável na máquina de vocês, e se você tiver curiosidade, né, de baixar a versão mais nova, né, não tem problema algum, só baixar a versão mais nova, que, né, você tem contato aí, né, com sempre a versão mais nova eles trazem, né, algumas melhorias, né, eles trazem ferramentas diferentes que só rodam em certo tipo, né, de versão do QGIS, né, então pode ser que você, né, tenha, né, acesso a uma ferramenta, né, a um modelo aí com um leque maior de ferramentas, né, para você trabalhar, né, mas sempre deixando a sua versão estável, né, primeiro de fora ali, né, se der problema, né, que você está utilizando, vá na versão que você confia que ela vai fazer essa análise para você. Dessa forma, a gente chega no final do primeiro, né, desse primeiro módulo, né, de introdução ao pensamento do geoprocessamento, desculpa, e do SIG, e eu formulei rapidamente 2 estudos de caso, né, só para a gente, né, dar uma cimentada em tudo que foi falado aqui. O primeiro estudo de caso é o seguinte, né, para analisar e desenhar a planta de um novo loteamento, você possui em mãos um mapa físico contendo a demarcação das quadras, lotes, informação do número de cada lote e o desenho nas ruas. Levando em conta o que foi visto no módulo 1,
Aí vem a pergunta, qual software SIG seria o mais adequado para a realização desta análise e deste desenho? Levando em consideração que não há recursos financeiros para a compra de um software SIG, né? Ou seja, você vai precisar baixar um software livre. E para determinar as áreas das quadras e lotes, a extensão da via e as coordenadas geográficas dos números dos lotes, qual feição deverá ser escolhida para cada camada? Ou seja, eu quero saber a área da quadra e lote, eu quero saber a extensão da via e eu quero saber a coordenada geográfica do número dos lotes. Qual feição eu devo escolher? Linha, ponto ou polígono de cada uma desses elementos aí, né, da quadra, lote, das vias e do número dos lotes. Esse mapa aqui ele vai ficar, né, na pasta do módulo 1, tá? Só para vocês entenderem, não quero que vocês façam nada nesse mapa, né? Assim, é só para ilustrativo mesmo, pra vocês entenderem, né, o que é uma quadra, o que é um lote, o número do lote, né, e as vias, né? Então aqui eu coloquei vias com nome de pássaros, né, e depois alguns números, né, de lotes aleatórios. A quadra ela está em rosa e os lotes eles estão desenhados em preto. E no caso 2, né, um técnico em geoprocessamento resolveu criar uma base de dados espacial com os pontos das escolas presentes em um pequeno município, mas ele não possuía uma base de dados oficial para a criação dessa camada. Aí vem a pergunta, existe uma forma em algum software SIG que ele consiga identificar o ponto dessas escolas? Se sim, né, depois que ele identificasse nesse software SIG, ele conseguiria abrir e realizar análises espaciais dessas escolas num software do QGIS? Então, só, né, responda, né, se tem, qual software que ele faria a identificação desses pontos e se existe a possibilidade de eu abrir essa camada criada nesse software no QGIS. Tudo bem, gente? Assim a gente chega ao final desse primeiro módulo. Agradeço a atenção de todos. Um abraço.